Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Sem mais delongas, eu vou recomendando aqui água. Vamos beber água. Água é vida. Entendeu? Presta atenção, hein? Amados, nós vamos continuar falando sobre cura divina, né? Mas hoje eu vou aqui abrir assim um parênteses para nós estarmos falando sobre uma passagem bíblica, porque o nosso conteúdo, o nosso canal, né, ele vive disso, né, de pegar um gancho, né, de coisas que nós vemos, de coisas que nós ouvimos e para poder ir na Bíblia e a gente poder extrair, né, fazer a exegese, extrair, né, daquele texto, para nós tirarmos para a nossa mente, né, assim, a verdade bíblica, né, assim, a verdadeira hermenêutica, o que está nos dizendo, né? Então, nós nos reunimos, eu e você, claro, né, para nós estarmos nessa, procurando entender textos, né, porque texto sem contexto é pretexto para a heresia. E então, nós às vezes vemos bastantes textos, né, e leituras assim, corriqueiras. Às vezes um fala porque o outro falou, da forma que o outro falou, né? Às vezes lê, mas interpreta da forma que o outro diz, da forma que está acostumado a ouvir, ou então, assim, né, faz as coisas por cima. Mas, assim, não generalizando, né, não é todos, mas eu digo assim, nós que temos, assim, esse conteúdo para este canal, de procurar entender o evangelho da graça, né? Esse evangelho eterno que já nos foi proposto na cruz, né? Quando eu falo não foi só os judeus que ele salvou, foi gregos, foi gentil, foi todo mundo, né? Presta atenção, hein? Então, a nossa proposta é essa, não é desconstruir, né, doutrina, não é desconstruir raciocínio de ninguém, é apenas compartilhar algo a mais, né, para nós estarmos procurando buscar na luz, né, da Bíblia, né, na luz das revelações, procurarmos estar compartilhando mais informações, não é verdade? Informações, nós que todos estamos no mesmo patamar, somos todos liderados, né? Porque todos somos o quê? Uma nação do qual o cabeça é Jesus Cristo, que ele foi o único mediador, né, entre o homem e Deus. Então, vamos prestar bem atenção. Então, amados, né, como eu disse, nós vamos continuar falando sobre cura divina, né, que eu quero falar mais em alguns vídeos sobre a cura divina. E eu abri aqui uma exceção para estar falando desta passagem de Mateus 24, né? Versículo 23 e 24, que também não deixe de ser o quê? Um tipo de cura divina, né? Porque o conhecimento é um tipo de cura, não é verdade? Cura da ignorância, não é verdade? Porque João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é pelo conhecimento. Oséias 4,6 diz que o povo sofre porque falta conhecimento, né? Então nós temos que entender que o buscar conhecimento também é buscar, né, uma cura espiritual, não é verdade? Para a nossa mente, não é verdade? Então vamos aqui por essa passagem aqui procurar assim, entender um pouquinho mais, né? Assim, se aprofundar um pouquinho mais, porque o objetivo, né, o propósito desse canal é isso, é a gente, nos mesmos textos, passagens que nós estamos acostumados a ler, a ouvir, né, a gente se aprofundar um pouquinho mais, entendeu? É só isso, mais nada. Então, Mateus 24, do versículo 23 e 24, diz assim, vocês leem o texto todo, eu estou lendo aqui um texto para a gente estar esmiuçando. A partir do 22.
não tivessem aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo. Então vamos prestando atenção, o verbo. Eu gosto muito de entender o verbo, né? Aqui está falando, presta atenção, qual é o verbo? Presta atenção. Mateus 24, versículo 22. Não tivessem aqueles dias, aí vamos entender, aqueles dias, qual é aqueles dias? Aqueles dias que está escrito lá em Isaías 61, versículo 2, o dia da vingança, né? Porque o Espírito do Senhor veio, o quê? Libertar os cativos. Você lê o Isaías 61, que você vai entender né? Aquela profecia 700 anos antes, o que o Messias, né? Qual seria a missão dele. Então, ali no versículo 2 está o dia da vingança. Então, voltamos aqui. No versículo 22 de Mateus 24, do qual Jesus profetizou, né? Aí já foi Jesus, já profetizou. Então, não tivessem aqueles dias sido abreviados, então foram, né? É uma profecia que eles foram abreviados. Verdade? É uma escatologia, o quê? Consumada. E aqui está profetizando uma escatologia consumada. Então, e ninguém seria salvo. Seria, né? Olha o verbo, não será. Seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão, aí sim, serão abreviados. Por causa dos escolhidos. Então, preste atenção que aí há duas situações. No versículo 23 diz assim, ó, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, não está falando aqui, eis aqui o Jesus de Nazaré, aí já é uma outra situação, está entendendo? Tem duas situações aqui. No versículo 22 é uma situação, no 23 já é outra. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Não acrediteis. Então, aí já está falando, né, no tempo vindouro, do nosso tempo. Presta atenção. 24. Porque surgirão falsos cristos. Falsos cristos e falsos o quê? Profetas. Operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, ali, se alguém vos disser, então, eis o Cristo, por que não acrediteis? Porque aqui estamos mostrando que aqui quem está dizendo é um anticristo, é um opositor, né? Que está mostrando, porque ele está mostrando, está dizendo, ele aqui, se ele mostrar, ele está mostrando um Cristo, né? Um Cristo visível, um Cristo que não é espírito, não é relâmpago, né? Ele está mostrando, não é luz, ele está mostrando com os olhos o quê? Carnal. Se alguém lhe mostrar, eis ali o Cristo, ele está lhe mostrando com olhos o quê? Carnal. 24, porque surgirão falsos cristos. Né? Então, falsas profecias também. Né? O falso Cristo, o falso profeta, ele o quê? Ele fabrica falsas informações. Entendeu? Porque surgirão falsos cristos e falsos o quê? Profetas. Operando, né? Ele opera muito, de várias maneiras, não é verdade? Grandes o quê? Sinais, né? Há caminhos que parece ser de Deus, né? Mas o fundo, no final, é a morte que aqui estamos falando de vida do reino de Deus. Então, o final pode ser morte espiritual. Então, temos que prestar bem atenção. Então, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se é possível, os próprios
eleitos, né? Então, aqui, quem são os eleitos? Os eleitos são aqueles, o quê? Que são predestinados desde antes da fundação do mundo, né? Estão aqui a serviço, a missão, né? Infiltrado, joio e trigo, vai entendendo, hein? Presta atenção. Então, esses que estão aqui, como trigo, poderão, né, se não tomar cuidado, não orar e vigiar, pode ter ser enganados, né? Esses que foram predestinados, entendeu? Mas, irmã, quem é que é predestinado? Hoje em dia quase não ensinam, não falam, quase não, eu não vejo ensinar sobre predestinação, né? Mas vou dar um exemplo para você entender o que é predestinação. Abre lá em Jeremias, no capítulo 1 ali, que você vai entender. Quando Deus falou, porque Hebreus 1:1 é Deus que falava através dos profetas. Então ali, Deus falou, não foi Jeremias que falou, Deus falou através de Jeremias. Jeremias falou, eu não sei falar, eu não sei. Então o que ele disse para Jeremias? Jeremias, eu te conhecia antes de estar no ventre da sua mãe. Entende? Então é disso que estamos falando, né? Presta atenção, se ele conhecia Jeremias antes de estar no ventre da mãe, então aquele Jeremias que ele conhecia não era aquele que nasceu de, não sei qual era a mãe, o nome da mãe e do pai de Jeremias, não era. Se ele conhecia a irmã Darcy Marie antes da fundação do mundo, ele não está falando da Darcy, filha do seu José e da dona Leodina. Entendeu bem? Presta atenção, meninos, presta atenção, presta bem atenção. Então, o complemento, né, desta passagem que nós acabamos de ler de Mateus 24 está aqui, ó, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem que dá iniquidade. Presta atenção. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós, né, vos exortamos, nos animamos, nós ficamos, né? Vamos se reunir, entender. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos o que perturbeis, não fique perturbado com o que você ouve aqui, aquilo lá, entendeu? Quer por espírito, né? Quer por palavra, quer por epístola, como o que? Se procedesse o que? De nós, supondo tenha o que? Chegado o dia do Senhor. Esse dia do Senhor é o dia da vingança. Isaías 61:2. Ninguém de nenhum modo vos engane. Entendeu? Esse dia do Senhor aqui não é dia de acabar mundo, está falando do dia da vingança do Senhor. Dia da justiça, que ele viria justificar da justiça, né, a Israel. Para quem Jesus veio? Mateus 24, né? Lá no Mateus 15:24 e Mateus 24, lá no versículo 34, naquela geração. Ele veio para Israel. Então, ele veio para o juízo de Israel. Então, vamos entender, tá? A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha o que? Chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o que é apostasia, né? E seja o que? Revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição, né? Está falando, isso não vai acontecer, não? O que está falando, isso não vai acontecer antes de que dia? Do que Jesus pregou em Mateus 24, antes de acontecer a destruição do templo de Jerusalém. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou o que? Objeto o que? De culto.
né? Então, objeto de culto, né? Eles são contra o culto que é racional, o culto de transformação, né? São a favor do culto que é de costume, de tradição, verdade? Porque ele se põe, né, no lugar de Deus. Então, eles ditam as regras, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, o quê? Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, aqui há um sistema, né? Enfim. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Presta atenção, hein, menina? Presta atenção, meu amor. Oh, meu Deus. E agora, sabeis o que detém para que ele seja o que revelado, né? Somente em ocasião própria. Então, eles se revelam em ocasião própria. Querem ser Deus, né? O anticristo, né? Que está aí, quer ser Deus, se põe no lugar de Deus, se põe no lugar de intercessor entre o homem e Deus. Entendendo, gente? O caráter, o quê? Do homem, da o quê? Iniquidade e a sua o quê? Derrota. Vocês estão prestando atenção? Medite. Com efeito, o mistério da iniquidade, né, já opera. Naquele tempo já operava quando foi escrito, hein? Já opera e aguarda somente que seja o que é afastado aquele que agora o detém, né? Satanás, né? Satanás quer dizer opositor, gente, opositor. Lembra lá que Jesus chamou Pedro de Satanás, quando ele estava lá de gracinha? Serra de mim, Satanás, né? Então não estava falando que ele era demoniado, não. Estava falando que ele era opositor, assim como muitos, né? Que se opõem. Hoje em dia eu tenho um sistema que, né, abraça Moisés, Melquisedeque, e ignora Cristo, né? Ressurreto. Então é opositor. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus, né, matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, esse aqui, lembra-se, é uma escatologia já consumada, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Aqui, neste tempo aqui, ainda não tinha sido consumado. Nos nossos tempos já foi consumado. Foi anos 70 DC. Ora, o aparecimento de iníquo é segundo o que? A eficácia, o quê? De Satanás, do opositor, né? O sucesso do opressor está na manutenção da ignorância, com todo o poder e sinais e prodígios que é da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que aparecem, porque não o quê? Acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação que é do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então é isso. Quando alguém disser, ele é Cristo ali, Jesus está vindo ali, está vindo que eu não acrediteis. Porque há um sistema que opera como Deus, né? Como Deus. Essa mensagem que eu deixo para a meditação nos dias de hoje, essa escatologia consumada. Então, vivemos um sistema da aliança eterna, casamento eterno, graça, com Cristo, este que vive em nós, que se move em nós,
este que disse: não vou deixar vocês órfãos, estou convosco todos os dias. Amém? Pai seja convosco. Se inscreva, deixe seu like.